mais que uma instituição. Somos uma casa, uma comunidade, um coração. Comunidade ICCM. Amém? Então, irmãos, vamos continuar a falar de princípios que a palavra de Deus nos ensina para que possamos continuar a colaborar com Deus na edificação da sua igreja. Eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela e dar-te-ei a chave do reino dos céus. Para tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. E queria falar com vocês acerca do potencial. Potencial é um princípio grandioso. Vimos agora aqui, ainda há pouco, a Sara a dar um testemunho. E é um testemunho pessoal. O testemunho tem sempre que ser pessoal. E quero falar convosco do potencial de um testemunho. O potencial de um testemunho, um pouco faz muito. As pessoas hoje em dia têm a tendência de que é só nas grandes coisas é que encontram solução para as suas vidas. Hoje em dia as pessoas, inclusive no mundo cristão, querem pertencer a grandes congregações. As grandes congregações começaram por ser pequenas. Começaram com um sonho, com uma visão. Este ministério começou com um chamado a uma pessoa, com um sonho que Deus lhe depositou nesse chamado, com uma pequena visão, que depois, essa pequena visão de um testemunho, de uma ação, transformou-se em algo grandioso. Ou significa, Deus não está à procura de poder, porque Deus tem todo o poder. Enquanto o homem procura poder, Deus procura encontrar o potencial no homem. Amém? Significa que uma pequena ação, um pequeno testemunho, tem o potencial para desencadear um grande acontecimento. Volto a dizer, Deus, não estejas equivocado, Deus não procura que tu tenhas um grande poder. Deus procura que tu tenhas potencial. Em Atos 3:6, vamos ver esta história que toda a gente, à partida, conhece, quando aquele coxo, um coxo já de mais de 40 anos, que estava naquele estado, encontrava-se coxo há mais de 40 anos, também vamos prová-lo através da Escritura que assim era, quando Pedro e João subiam a orar à hora nona ao templo chamada Formosa, diz a palavra do Senhor, que aí estava um homem, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa e estava aí para pedir esmolas. E diz que quando Pedro e João o viram entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E diz que Pedro e João olharam-lhe olhos nos olhos. E ele olhou para eles esperando receber uma esmola. Foi a expectativa dele. E Pedro olhou para ele e disse, não tenho prata, nem tenho ouro, mas aquilo que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Na versão bíblica viva diz o seguinte, mas Pedro disse, não temos dinheiro nenhum para você, mas eu vou dar-te outra coisa. Em nome de Jesus Cristo, eu digo-te, anda. Muitas vezes tu estás à espera de uma coisa e acontece outra. Não sei se te aconteceu já na vida. As nossas expectativas, muitas vezes, não é aquilo que realmente alcançamos. Vamos ver depois, em Atos 4:13, vamos também ver outra situação que sucede à razão deste acontecimento. Repara que dissemos que uma pequena ação desencadeia um grande acontecimento. E esta pequena ação começou por desencadear um grande acontecimento. Porque toda a gente ficou atónita, porque aconteceu que realmente aquele coxo ficou sarado, e como toda a gente viu, vamos ver isso, e está escrito aqui essa história, então toda a gente começou por ouvir e aceder ali àquela multidão, e ouviu pregar o Evangelho. Pedro testificou, Pedro pregou a palavra de Deus, e então diz que as autoridades depois tiveram uma reação, e mais adiante vemos que diz a palavra do Senhor, eles vendo a intrepidez, as autoridades vendo a intrepidez de Pedro e João e tendo percebido que eles não eram homens literados e indotos, admiravam-se e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Amém? Reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Na versão viva diz, quando o conselho, quando o sinédrio viu a coragem de Pedro e João, pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura,
mas ficaram espantados e perceberam que a convivência que eles tinham tido com Jesus Cristo. Amém? Tudo isto, a convivência, trata-se de ações, pequenos atos de estar com. Vimos que exatamente a unanimidade acontece não de estarmos uniformemente, aparentemente vestirmos da mesma maneira, ou como hoje em dia parece que os cristãos estão formatados a falarem de aleluia, amém, shalom, Yerushalai, mas perdem de certa maneira a sua própria identidade. Não se trata nada disso, senão que estes homens não tinham uma grande cultura, não mostravam ser doutos, mas mostravam que tinham convivido com Jesus, não pela sua forma de vestir, não porque se vestiam de paletó e diziam parte de sofrer e Deus te abençoe, mas porque sim neles havia a coragem de olhar para uma pessoa que estava à espera de receber dinheiro e dizer-te aquilo que eu tenho para dar-te, eu vou dar-te. Levanta-te e anda. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repara que não tem nada a ver com uma conduta ética cristã, mas tem a ver com a ousadia de ter a certeza da fé de que Cristo está a operar na vida de alguém. É completamente diferente. Eu quero que nós reparemos nos detalhes deste acontecimento para que possamos entender o potencial que existe num testemunho. Ou seja, primeiro Pedro e João adquiriram um hábito. E esse hábito era que eles iam orar. Eles dirigiam-se ao templo para orar. Eles não se dirigiram ao templo para ir ao culto de ação de graças. Eles dirigiram-se ao templo para orar. Significa que a oração aliada da unidade dá-lhe a Deus a oportunidade de Ele operar. Amém? Oração aliada de unidade. Eles iam os dois no mesmo sentir orar. E isso abriu a oportunidade a Deus para que Deus operara nessa altura. Aqui há outro grande ensinamento que está aqui patente, que já vimos, é que este homem esperava o quê? Ser curado? Vamos interactuar que terminemos mais rápido, ok? O que é que este homem estava à espera? Era como o pessoal que vai para a Segurança Social à espera do quê? Eu acho engraçado, e vou falar disto acerca do testemunho, nós somos grande parte das pessoas que estão dentro deste ministério, alguns fomos resgatados das drogas, outros fomos resgatados de outras formas, vãs maneiras de viver. E eu digo, vamos ver uma coisa, irmãos, vejamos uma coisa. E aquelas pessoas, provavelmente como alguns jovens que estão no nosso meio, que aos 12 anos, aos 8 anos, recebem o Senhor na sua vida. Porque hoje parece que as pessoas ficam um bocado atónitas e às vezes sentem-se inferiorizadas quando não existe um testemunho do estilo de Paulo, Saulo de Tarso, que ia em perseguição dos cristãos, caminho a Damasco, e de repente caiu da cavalgadura e veio uma luz. Parece que o nosso testemunho parece que é impactante, porque matávamos, feríamos, fomos presos, violámos, fizemos, acontecemos, éramos terroristas da Hezbollah, e tremendo testemunho. E aquela pessoa que aos 14 anos nunca fumou, nunca adulterou, nunca roubou, nunca bebeu, nunca foi à discoteca, esse testemunho, essa pessoa às vezes sente-se inferiorizada. E eu quero desmistificar isso. Porque temos que dar graças a Deus. E se tu és uma pessoa com melhor, poderá haver pessoas ou pessoas que nos ouvem ou que nos veem, que estão nessa situação, porque a graça de Deus que salvou uns da sua forma vã de viver, dissoluta de viver, guardou outros de jamais conhecerem essa vã forma dissoluta de viver. E é a mesma maravilhosa graça. Para mim ainda é uma maravilhosa, maior, miraculosa graça. Porque essas pessoas não chegaram sequer a ter que, por exemplo, ter sexo antes do matrimónio. É incrível! Hoje no mundo, como estão as coisas, que um adolescente chegue puro ao matrimónio é um milagre. É um milagre.
É desqualificado socialmente. Dizem, tu não pertences ao meu grupo. Mas vejamos, é uma maravilha, é um milagre de Deus. Então temos que entender que esse tipo de testemunho tem tanta valência, ou mais valência, porque é o mesmo Deus que salvou um do fosso, é o mesmo Deus que guardou o outro de jamais cair no fosso. Amém? Dá-lhe um glória a Deus. Porque às vezes parece que só é o Deus bom aquele que salva os Saulos. E os outros são inferiores. Mas não são inferiores. São de igual importância. Têm a mesma relevância. Agora, aquele coxo esperava receber dinheiro. E aquilo que eu quero dizer-te é algo simples. É que, repara uma coisa, as nossas expectativas são demasiado superficiais. E estão muito aquém das expectativas de Deus para as nossas vidas. Nós temos uma vista muito curta. Nós temos os faróis mínimos. E Deus tem os faróis, como daqueles caminhões americanos 18-wheelers, que têm assim para aí uma lista de faróis, e vê... Então Deus tem uma expectativa para a nossa vida, porque Ele olha para nós e quando nós não queremos alcançar poder, não conseguimos ver o potencial que temos, mas Ele olha para nós e vê o potencial. Então a sua expectativa é sempre... Repara que Deus tem sempre uma expectativa para a tua vida que não é aquela que tu esperas. Tu estás sempre à espera de algo muito superficial, muito de acordo com aquilo que tu anseias. E Deus tem algo muito maior, muito grandioso. Deus sempre vai superar as tuas expectativas. Agora vemos que Pedro e João, aqui está, Pedro e João estão dispostos a dar aquilo que têm. E tinham alguma coisa que dar? Pergunto-vos, tinham alguma coisa que dar? O seu testemunho. Uma palavra deram. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo. Repara uma coisa. E gostaria, se tivesses uma caneta ou algo onde apontar, Deus não procura impulsividade. Deus está à procura de disponibilidade. Às vezes pensamos por andarmos aos pulos e sermos sermos os Saulins do Evangelho, vamos chegar mais alto. Deus procura de pessoas simples, mas disponíveis a actuarem de acordo à sua voz. Aqui vemos que o milagre, ou seja, a ação de Deus na vida desta pessoa, uma pequena ação, uma palavra, levanta-te e anda, no nome de Jesus. Não foi um culto, não foi preciso dizer vem ao discipulado, vem, afilia-te, vem, congrega-te. Foi uma palavra de fé, uma palavra com convencimento, com tamanha dedicação, com tamanha disponibilidade de estar a viver totalmente para Deus, que transformou não só a vida daquele homem, senão impactou todas as pessoas que estavam à volta. Significa que uma pequena ação, normalmente, quando está cheia de potencial, desencadeia um grande acontecimento. E vemos também que posteriormente, a partir do versículo 12, 13, e quando vemos no capítulo 4, 9 e 10, quando Pedro começa a ser interrogado e começa a responder ao conselho, vemos a intrepidez, a ousadia como responde, mas não uma ousadia como humana, senão com simplicidade, com respeito, com mansidão, mas com certeza, com fé, com segurança. E tomou todas estas oportunidades, sempre para partilhar o mesmo Jesus que tinha sanado aquele coxo. Sempre. Significa que ocasião e oportunidade vêm a todos, mas não são. É que as pessoas... Ouve-me bem uma coisa. Normalmente, sabes o que é que nós estamos à espera? Ou sabes o que é que nós procuramos, nomeadamente, as grandes oportunidades. E sabes o que é que Deus nos dá? As pequenas oportunidades. Porque o pequeno
é muito. Mas nós ainda não entendemos isto. Nós queremos uma grande oportunidade. E Deus dá-te uma pequena oportunidade. Para que tu reajas, acciones aquilo que Deus depositou em ti. Ocasiões e oportunidades vêm a todos. Agora que nós aprendemos a detectar, a estarmos atentos às oportunidades e que em cada pequena oportunidade demos a conhecer o nome de Jesus Cristo. Não a religião, não o nome da congregação, mas o nome de Jesus Cristo. No capítulo 4, no verso 22, somente para reiterar, diz a palavra do Senhor: pois tinha mais de 40 anos o homem em que soprara nele aquele milagre. Ou seja, a Bíblia ensina-nos que o homem era coxo há mais de 40 anos. Agora vejamos uma coisa, aquele homem já poderia ter sido sanado por Jesus? Poderia ter sido? Pergunto, haveria a possibilidade que no ministério de Jesus Cristo, aquele homem, no templo da Formosa, por onde Jesus Cristo já deveria ter passado mais do que uma vez nas suas peregrinagens do seu ministério, haveria a possibilidade de Jesus já se ter cruzado com ele? Ok? Amém? No entanto, Jesus não fez nada por ele, porquê? Porquê é que foi? Para dar a oportunidade que os seus discípulos fizessem por ele. Recordem-se que Jesus despediu-se deles dizendo-lhes que eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Mas também uma vez disse-lhes: estas coisas e maiores coisas que estas fareis vós em meu nome. Amém. Oportunidade e ocasião vêm a todos. Agora, Pedro e João viram a oportunidade. Detectaram essa oportunidade. Vimos que aquele encontro ia unido à oração. Significa que eles dirigiam-se para orar. Vejamos agora em Atos 4. Estamos entre o capítulo 3 e 4 de Atos. Eu não quero alongar-me muito a ler toda a história, mas depois quero convidar-vos a que depois vocês enquadrem em casa a história toda para poderem enriquecer-se um bocadinho mais e verem os pequenos detalhes, porque neste enquadrar pode-se encontrar pequenas pérolas de riqueza para as nossas vidas. Vemos nomeadamente que depois de que Pedro e João apresentassem o Evangelho ao povo e depois que Pedro estivesse a enfrentar, de certa maneira, a falar aos anciões do conselho, vemos depois quando eles dizem no verso 13, viram que eles tinham estado com Jesus e deixaram-nos ir. Mas depois começaram a falar entre eles: temos que fazer alguma coisa. Eles pediram, disseram-lhes, chamaram-nos e disseram: por favor, não voltem a mencionar o nome de Jesus. Mas Pedro e João disseram: não, isso não nos peçam, porque nós vamos continuamente. E disse-lhes, no verso 19 diz: julgais vós que é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Fazer-vos caso antes a vós para não nomear o nome de Jesus do que a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de anunciar a mensagem do Evangelho. Agora, continuando a ler esta história, quando chegamos ao verso 27, viram que Pedro e João viram que eles estavam, de alguma maneira, o concílio, estavam a preparar algum tipo de trama contra eles. E então, no verso 27, vemos uma oração. Começamos a ler o verso 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se juntaram, não só Herodes, como Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar
e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Vejamos que, uma vez mais, vemos que aquele encontro de Pedro e João com as demais pessoas, unida à oração, a uma situação difícil que estavam ali a passar, e à determinação que eles tinham de não deixar de anunciar a palavra de Deus, houve um derramamento do Espírito Santo, e eles continuaram, diz a palavra de Deus, anunciavam com ousadia. Significa o quê? Testemunhavam ousadamente. Entendamos uma coisa, que o testemunho continua a ser o maior meio de comunicação do Evangelho mais persuasivo. Amém? É bom ensinar a palavra de Deus. É necessário que ensinemos a palavra de Deus. Mas o testemunho pessoal. Porquê? Porque é único. O teu testemunho é único. Não há outro igual. O meu testemunho é único. Não há outro igual. A seguir há uma coisa. É pessoal e é fácil de atender. Sempre há alguém que se relaciona com o teu testemunho. E a seguir é muito difícil que se levantem argumentos contra este testemunho. Sabes porquê? Porque a pessoa que dá esse testemunho é a própria autoridade dentro do testemunho. Viveu pessoalmente. Não ouviu falar, não leu, não se lhe foi ensinado. E a seguir, porque as pessoas gostam de ouvir histórias pessoais. Gostam de ouvir a história acerca de alguém. E sempre vão recordar essas histórias. E hoje em dia, cada vez mais, no mundo pós-moderno, e a saber onde é que já vamos, se isto é pós-moderno ou não é pós-moderno, já não sei que tipo de pós-modernismo é que é este, é a forma mais efetiva de nós relacionarmos ou de nós levarmos a mensagem do Evangelho. Eu queria passar ao seguinte princípio, que é que todas as ações que nós tenhamos devem ter uma motivação honesta. Amém? Eu sei que ninguém tem motivações desonestas. Mas na Bíblia, ocasionalmente, continuamos no livro dos Atos. Estamos a falar acerca da igreja e temos de estar no livro dos Atos. Todos conhecem a história de Ananias e Safira? Conhecem, não conhecem? Ok. Vamos ver a ver se conseguimos. Eu simplesmente não quero falar nada diferente, mas quero trazer uma outra perspectiva, provavelmente, sobre as coisas que nos possa abrir o coração a entender a palavra. Em Atos 5:2 diz que retiveram parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Na Bíblia Viva diz, e trouxe somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total. E a esposa dele tinha concordado com esta mentira. Amém? Se nós formos, e peço somente que tu apontes, ou leias mais tarde, ou te recordes, que não foi a primeira vez que se venderam propriedades e que se colocavam as receitas ao pés dos apóstolos. Já tinha acontecido isto no livro dos Atos, capítulo 2, versos 44 e 45. Depois do primeiro derramamento do Espírito Santo. Amém? Significamente, posteriormente ao Pentecostes. Amém? Então isto não era nada novo. Então, o que é que isto significa? Basicamente, naquele tempo, na igreja primitiva, que alguns chamam de primitiva, mas não é nada primitiva, que é bastante atual, todas aquelas pessoas que tinham algum trabalho davam o seu salário para um fundo em comum. Todos aqueles que tinham propriedades vendiam aquilo que tinham, davam um fundo comum e depois todos viviam desse fundo comum, conforme diz a palavra de Deus, que era repartido a cada um conforme a sua, e não havia entre eles nenhum necessitado. Amém? Estamos aqui? Toda a gente tinha as suas necessidades. Agora, o plano de Ananias era um plano muito simples. Significa, ele decidiu pessoalmente, vou dar parte do dinheiro da venda, e dizia, de comum acordo com a mulher, combinaram-se, disseram, ok, vamos dar esta parte do dinheiro, dizemos aos apóstolos que era toda a parte do dinheiro, e fazendo isto secretamente, guardavam algo de dinheiro para,
a pensar no futuro. Se isto acontecer qualquer coisa, no futuro temos um pequeno fundo de maneio. Ou bom, para algum desejo pessoal, pontual, ou até para satisfazer alguma coisa do nosso desejo presente. Agora, entendamos uma coisa. O seu pecado, às vezes as pessoas pensam que é pecado ser rico, ou... O seu pecado não era porque eles tinham terras, não. O seu pecado não era porque tinham dinheiro ou possessão, não. O seu pecado não foi porque eles escolheram não dar tudo, também não foi esse pecado. Porque ninguém era forçado a dar, as pessoas tinham que dar voluntariamente. Se refutarmos ao tempo de Moisés, o Senhor disse a Moisés, vai e recolhe todo aquele coração voluntarioso, dadivoso, generoso, que esteja voluntariamente a dar. Deus não obrigava ninguém a dar, amém? Estamos aqui? O seu pecado tampouco foi dar somente parte do dinheiro, porque isso foi uma decisão pessoal. O pecado de Ananias foi duplo, e vamos falar acerca de duas palavras se tivermos tempo, mas eu vou prometer que não vou alargar-me. Uma é um pecado duplo, a cobiça. Diz comigo, cobiça. 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 3 vezes. O que é a cobiça? A cobiça é querer... Foi querer para ele mesmo, para a sua carne, aquilo que ele decidiu pertencer a Deus. Porque ele é que tomou a decisão. Ele é que tomou a decisão de vender para dar aos apóstolos. Os apóstolos não os corrigiram a dizer, vai, vendas tua propriedade para me dares o dinheiro. Ele é que tomou a decisão, da mesma maneira que ele é que tomou a decisão. Então, ele cobiçou sobre a sua decisão retirar dinheiro. A segunda palavra que nós já falámos aqui, quando tocámos o tema de tirar a máscara, que ainda continua a sair na revista, chama-se a hipocrisia. Porquê? Porque ele quis aparentar fazer, a nível exterior, aquilo que na realidade ele não fez. Ok? Agora, entendamos uma coisa. Estes 2 pecados estão estritamente ligados à motivação, ao motivo. Ok. O que é um motivo? É a verdadeira razão de uma ação. Estamos aqui? Um motivo é a verdadeira razão que me leva a fazer qualquer coisa. Vamos ver uma frase simples. Isto é aquilo que me motiva. Nunca disseste isso? Isto é a razão que me leva a fazer isto. Significa, eu quero que pensemos uma coisa. Pensemos nestes 2 pecados. Momentaneamente, pensemos nos 2 pecados de Ananias. E façamos a nós 2 perguntas. 2 perguntas simples, para nós. Olha para ti mesmo, não olhes para o vizinho do lado, ok? Não olhes para o lado agora só por um segundo. Normalmente, nem olhes para mim, olha para ti e pergunta-te assim, eu vou olhar para mim. Estou a servir a Deus ou à minha carne nas escolhas que faço dia a dia? Sou eu a mesma pessoa na intimidade, da mesma forma quando estou em público? Faz-te estas 2 perguntas e fica a pensar. E agora vamos falar sobre a cobiça. Cobiça é o desejo incontrolado de querer ter, possuir e adquirir. E este impulso é uma grande parte, ou seja, está em todos nós e é uma parte muito necessária, ou seja, é uma parte muito necessária do ser humano. E tu dizes, querer ter, sim, é claro que é necessário, ou seja, senão seríamos de certa forma apáticos, ou seja, é uma forma de energia. Imagina-te que não temos esta forma de energia de querer. O que é que acontecia? Éramos pessoas desmotivadas. Estávamos como inanimados. Mas agora vejamos uma coisa. Também é um facto que a natureza humana deseja ter mais realmente do que aquilo que necessita. Porquê é que o mundo está a colapsar? Porquê é que os sistemas todos colapsam? Porque as pessoas anseiam sempre mais do que aquilo que precisam. Amém? Agora, se nós refutamos isto à natureza, porque tudo é criação de Deus, ok? E nós olhamos para os animais e para as plantas e vemos, por exemplo, as plantas, os lírios dos campos,
o que é que acontece? As plantas somente consomem aquilo que necessitam absolutamente para sobreviver. Os animais somente consomem aquilo que necessitam absolutamente para sobreviver. Os seus instintos são de sobrevivência. O homem, o ser humano, não. Quer sempre mais, mais e mais e mais. É isto, chama-se cobiça. Li no outro dia uma pergunta de que um jornalista fez. Vocês, penso que todos ouviram falar do John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo. E quando este homem estava na sua velhice, perguntaram-lhe: o que é que lhe era suficiente a ele? O que é que lhe é suficiente? Uma vez que você é de um homem, dos homens mais ricos e poderosos do mundo. E ele disse: somente um pouco mais. Somente um bocadinho mais. Somente um bocadinho mais. E agora, na realidade não há nada que nos indique que as pessoas ficam mais felizes por terem coisas. As coisas em cima não fazem as pessoas felizes. Li também no outro dia uma pesquisa muito interessante na internet. Um entrevistador, uma vez, juntou-se com uma data de pessoas que eram aqueles súbitos milionários que ganhavam concursos e de repente ficavam milionários. E antes não eram milionários. E então a todos fazia-lhes a mesma pergunta em conjunto. Como é que muitos de vocês hoje se consideram mais felizes? E então houve um vencedor que lhe respondeu: todas as vezes que conseguimos algo que é agradável, nunca é suficientemente bom. Sempre queremos algo mais. Esta é a natureza humana. Significa, se nós formos a ver biblicamente, a cobiça é algo que lhe importuna a Deus. É algo que sempre perturbou a muitos servos de Deus no seu caminho. A cobiça levou sempre a que muita gente cometesse complexos pecados. A cobiça está relacionada com paixões infames. E a palavra de Deus, vamos a 1 Coríntios 6, 9 e 10, quando Paulo se refuta àqueles que não fazem parte de entrar nos reinos dos céus, diz: não se enganem a si próprios, aqueles que vivem imoralmente, que são adoradores de ídolos, adúlteros, homossexuais, não terão parte no seu reino. Nem tampouco os ladrões, os gananciosos, que noutras versões bíblicas, nomeadamente na King James Version, diz os que cobiçam, os bêbados, os escondedores, os salteiros. A cobiça é aquilo que nós podemos chamar como um pecado, diz comigo, pecado de semente. Há muitas pessoas que estão sempre a dizer na igreja: põe a tua semente, e provavelmente hoje eu vou pedir que tu ponhas uma semente, mas não vou pedir que ponhas a cobiça como semente. Um pecado de semente, porque a semente faz sempre que cresça uma árvore. Tu semeias e há sempre alguma coisa que brota disso. E nós, se formos ver a Gênesis 3, vimos na realidade que é o pecado de semente. Vimos que Eva, em verso 6 do capítulo 3, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Cobiçou a única coisa da qual não podia tocar. Cobiçou, porque viu: uau, é agradável, eu quero aquilo. Cobiçou. É como faz-me lembrar a cantiga do António Variações: eu só quero ser aquilo que não sou, eu só quero ter aquilo que não estou, eu só quero estar onde não estou. É a essência da cobiça. E nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento e no Novo há tantos casos que apontam à cobiça. Por exemplo, a mentira de Geazi, em 2 de Reis capítulo 5. Geazi mentiu-lhe ao profeta e terminou por ficar com a lepra de Naamã. Vimos, por exemplo, o roubo declarado de Acã, que levou a trazer o anátema ao acampamento e levou com que as tropas lideradas por Josué sofressem uma tremenda derrota em Ai. Tremendo.
Vimos, por exemplo, em Ezequiel 22, como o povo, à causa da cobiça, sofreu assassinatos. Vimos em 1 Timóteo que é levada à luxúria. Vimos, por exemplo, em Provérbios 15:2, que está escrito: aquele que se dá à cobiça perturba a sua casa, o seu lar, causa problemas dentro do seu próprio lar, porque cobiça. Enfim, em Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um ou amar a outro, ou há de dedicar-se a um ou desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Significa que não podes estar a cobiçar a coisas e ao mesmo tempo a servir a Deus. E diz em 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro arrisca todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Nessa cobiça. Na cobiça, muitas vezes não é do dinheiro, mas daquilo que o dinheiro pode dar, pode comprar, pode adquirir. Amém? Cobiça. Porque as pessoas querem sempre ter aquilo que o outro tem. Querem vestir aquilo que o outro veste. Querem ter o carro que o outro tem. Querem ir onde o outro vai. Eu sei que aqui não. Dirás, mas irmãos, nós somos um ministério em que rendemos tudo. Calma, mas muitas vezes não falamos somente de dinheiro, mas de coisas. O ventre. O vestir, o possuir, tem que ver com cobiça. Mas a palavra de Deus ensina-nos que há antídotos para a cobiça. E eu queria falar convosco acerca desses antídotos para a cobiça. E temos que aprender o primeiro, que é o contentamento. As pessoas muitas vezes não estão contentes com aquilo que Deus lhes dá. E nós temos que aprender a estar contentes com aquilo que vem a nós naturalmente ou automaticamente da parte de Deus. Porque há coisas que vêm às nossas vidas que vêm naturalmente porque Deus nos dá. Eu digo, irmãos, isto chega ao ponto que às vezes há matrimónios que os cônjuges não estão contentes com os seus próprios cônjuges. E nós temos que aprender a apreciar. Há cônjuges que querem projetar no seu cônjuge outra pessoa. Então, aquilo, como olham para o seu cônjuge e estão a cobiçar outro. Não funciona assim. Paulo dizia aos Filipenses, digo disto por causa da necessidade, já aprendi a contentar-me em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta, sei ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em passar necessidade. Posso todas as coisas na que me fortaleço. Ou seja, Paulo aprendeu que através das suas experiências, que o contentamento não está relacionado com o ter. Não está relacionado com as circunstâncias com as quais vive. O contentamento não é passivo, nem é preguiçoso. O contentamento não é que nós tenhamos ausência de ambição. Em vez disso, o contentamento significa que em todas as fases da nossa vida, a felicidade não é medida por aquilo que temos, mas sim por apreciar. Perdão, a felicidade não é medida por aquilo que nós temos, mas sim... perdão, agora está-me a falhar aqui o raciocínio. Muitas vezes nós medimos a felicidade por aquilo que temos e estamos infelizes porque temos uma lista daquilo que ainda não temos. Mas a felicidade deve ser sempre medida por apreciarmos aquilo que temos e por não ansiarmos aquilo que não temos. Isso é o que nos impede de ser felizes. Porque nós temos sempre uma grande lista daquilo que não temos. E como nós queremos muitas das vezes terminar sermos felizes por aquilo que não temos. É que eu queria ir para ali. É que eu queria ser assim. É que eu quero ter assado. E então isso impede-me de ser feliz. Quando nós aprendemos a apreciar aquilo que temos, então começamos a deitar fora a lista daquilo que desejamos ter. Há 4 formas para podermos conquistar a cobiça. Uma é resistir à comparação, compararmos uns aos outros. Porque quando nós nos comparamos, isso leva sempre a que nós cobicemos. E nós devemos começar a aprender a admirar-nos uns aos outros. Quando nós olharmos uns para os outros, temos que começar a admirar-nos uns aos outros. E a admirar as pessoas pelas suas virtudes. E a saber ajudá-las
nas suas carências, nas suas debilidades. Porque quando nós nos comparamos, inevitavelmente isso leva sempre ou a querer ter o que a pessoa tem, ou a querer ser como a pessoa é. Enfim, há várias coisas. Normalmente as únicas coisas que nós gostamos são as coisas que não possuímos. Isso leva-nos a cobiçar. Só gostamos daquilo que não temos. Então leva-nos a cobiçar. Porquê é que nós estamos sempre a comparar? Porque pensamos que a única maneira de cotizarmos, de sermos reconhecidos, é ter o que os outros têm. E então há uma competição desenfreada. É que eu quero... aquele é o que está no top, então eu, para ser reconhecido, quer ter o que está no top tem. O que está no top tem aquilo, até eu tenho que ter aquilo, que é para ser reconhecido como o que está no top. E isso é uma regra da sociedade. Repara uma coisa, nós podemos ser possuídos pelas coisas que nós possuímos. Ou podemos ser possuídos pelas coisas que desejamos possuir. E isso é... 1 Timóteo 6,9 diz: os que querem tornar-se ricos ou aqueles que querem obter coisas caem em tentação e enlaço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Quando nós maduramos no Senhor, aprendemos uma coisa. Aprendemos a desfrutar do sucesso do que os outros têm e que as pessoas alcançam mesmo quando nós não o temos. Isso significa que a cobiça em nós está a sucumbir e que estamos a madurar. Acabe cobiçou a propriedade de Nabote, David cobiçou a quem? A mulher de quem? De Urias. Saúl cobiçou o quê? A popularidade de David. Miriam cobiçou o ministério de Moisés. Enfim, Provérbios diz, em Provérbios 14:30, um espírito manso e tranquilo prolonga a vida, mas a cobiça ou a inveja, dependendo das versões bíblicas, acaba por destruir a saúde do homem. A cobiça, a inveja, destrói. Sempre quer ter o que o outro tem. Sempre. Sempre. Como é que podemos conquistar a cobiça? Demos o exemplo de Paulo, alegrando-nos com aquilo que temos. Vejamos uma coisa. Teríamos alguma coisa se não fosse pela bondade de Deus? Costumamos dizer, não é que as pessoas prosperem. Prosperam sim. Normalmente as pessoas prosperam e chegam ao fim da vida, mas nós sabemos, da mesma forma que viemos à vida, da mesma forma iremos à sua presença. Amém? Então vejamos algo muito sábio que escreveu o rei sábio em Eclesiastes 5:19. E diz, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, quando prosperamos, quando Deus nos prospera, quando Deus nos dá a sua bênção, é poder para desfrutá-las, receber o seu quinhão e regozijar-se do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Alegrar-nos. Amém? Alegremos do nosso trabalho. Alegremos daquilo que temos, daquilo que alcançamos. É uma dádiva de Deus. E é um dom de Deus poder aprender a desfrutar daquilo que Deus nos permite alcançar. Porque tudo isso é uma dádiva. Agora repara uma coisa. Muitas pessoas caem na armadilha. Não, eu só vou poder tal quando alcançar isto, então vou. Quando eu tiver, então eu vou feliz. Quando eu for, então eu vou ser feliz. Já quando o meu ministério for tal, então eu vou ser feliz. Não, tu podes ser feliz agora. O que é que estás à espera? Porque se tu tens esse pensamento, então estás a cair na armadilha da cobiça. Porque tu és tão feliz quanto quiseres ser feliz. A felicidade não está em receber aquilo que tu queres. Está em desfrutar aquilo que Deus te deu. Porque uma das marcas da felicidade é dizer assim, o suficiente é suficiente. Se isto é o que Deus me deu, então é porque Deus acha que isto é suficiente para mim. Vejamos o que diz também Eclesiastes 6:9. Mais vale um pássaro na mão do que dois. Isto é um ditado popular, não é? É bíblico. Ficar apenas a sonhar com coisas boas é bobagem.
é correr atrás do vento. E há muita gente que corre atrás do vento. E corre tanto atrás do vento que o pássaro que Deus lhe deu na mão, perde-no. Ocasião e oportunidade vêm a todos. Outra forma de conquistar a cobiça que há nos nossos corações é dar daquilo que temos para ajudar outros. Custa-nos tanto dar. Custa-nos dar. Deus não quer abençoar-nos unicamente para o nosso deleite próprio. Ele quer que nós desfrutemos daquilo que Ele nos dá. Claro que sim. Mas Ele quer que nós aprendamos a compartilhar as nossas bênçãos para ajudar aos outros. E Ele está continuamente a observar aquilo que nós fazemos com o que Ele nos dá. Tu achas que é possível ser rico e não ser materialista? Pergunto. Achas que é possível ser pobre e ser materialista? Eu já conheci muitos ricos que não são nada materialistas. Não são apegados às coisas. São capazes de dar. Eu já conheci muitos pobres que não tendo nada são muito materialistas. O materialismo é uma atitude, não é uma questão de possessão. Reparemos aquilo que disse Paulo em Atos capítulo 20, verso 35. Fui um exemplo constante para vocês no socorro aos pobres e com o dinheiro que eu mesmo ganhava, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus, é maior bênção dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora eu pergunto e sejamos honestos. O que é que nós pensamos mais? Em dar ou receber? Só me pergunto, não me respondas. E temos que aprender, em quarto ponto e para terminar, a focar-nos naquilo que permanece. Nós focamos muitas vezes naquilo que parece. E os irmãos do louvor podem ir subindo. Focamos continuamente nas coisas que parecem. Nos bens, no vestir, na alimentação, nos valores passageiros, nas impressões, nas aparências. Mas tudo isso é temporário. A nossa passagem nesta terra é temporária. Mas nós temos que, e eu vou terminar com o princípio. Uma pequena ação pode desencadear algo grandioso. Vejamos que Paulo ensinou aos Coríntios, dizendo assim, não atentando nós às coisas que se veem, mas sim às que não se veem, porque as que se veem não são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Mas eu prefiro a tradução viva, que é mais específica, diz, portanto não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para a frente, para as alegrias que vêm do céu, que nós ainda não as vimos. As aflições que pelas passamos desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Irmãos, o que está por vir é sempre melhor daquilo que já passou e sempre será melhor daquilo que estamos a viver hoje. Amém? Não duvidem. A pior coisa é que o materialismo, o querer adquirir, o desejar ter, o desejar ser e pensar que só dessa maneira é que somos felizes, isso obscurece a nossa visão de Deus. A nossa perspectiva de Deus fica obscurecida. Repara, no funeral de uma viúva muito rica, era uma mulher muito rica e era viúva e morreu, era multimilionária. Havia uma data de pessoas à sua volta e havia uma delas no funeral que dizia, bom, esta mulher tinha tanto para que viver. E a pessoa que estava ao lado disse, não, esta mulher tinha muito de que viver, mas não tinha nada para viver. E o que eu te quero perguntar é, tens algo para que viver? Ou melhor, para que é que estás a viver? Porque temos de fazer-nos perguntas. Temos que passar para além da superficialidade. Irmos além mais profundo. Em Lucas 12,15 diz, cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. A vida não depende daquilo que tu alcanças, não depende do teu status social, não depende se tu tens um ministério reconhecido, se és o pastor A, se és o pastor B, se viajas, se fazes, se acontece. Não, a tua vida não depende disso, não depende dos teus logros. É muito mais. Eu desafio-te
a desafiares o mito que diz, o mito da sociedade diz, ter mais é ser mais feliz. Eu desafio a que tu desafies este mito. Desafio-te a fazeres a tua escolha. A que não permitas que o teu estilo de vida, no fundo, apesar que estejas no ministério o tempo inteiro, seja determinado por aquilo que diz a cultura, mas sim que seja determinado por aquilo que diz a palavra de Deus. Porque a igreja é a única instituição que permanecerá para sempre. Significa que as ações que nós determinemos e fazemos tenham um grande impacto. E que passemos a mudar de pensamento. John F. Kennedy disse uma vez, não pergunte aquilo que você pode, não pergunte o que é que a sua igreja pode fazer por você, pergunte melhor o que é que você pode fazer pela igreja. Pergunte o que é que você pode fazer pelos outros. Não pergunte o que é que os outros possam fazer por si. Porque a nossa mentalidade é sempre pensar o que é que os outros podem fazer por mim. Não, pergunta o que é que tu podes fazer pelos demais. Sempre estamos à espera que os outros façam alguma coisa por nós. Isto tem a ver com o estar enfocado. A palavra de Deus diz em Lucas que não façamos bolsas aqui na terra que envelhecem. Porque diz a palavra do Senhor, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Agora eu quero terminar com uma escritura que toda a gente conhece. Que tem a ver com a ação, com o enfoque. Em Lucas 13, 18, dizia Jesus: a que é semelhante o reino de Deus? A que é que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou. Um grão de mostarda é algo muito pequeno. E lançou na sua horta, e cresceu, e fez árvore. E em seus ramos se aninhavam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino dos céus? É semelhante ao fermento. O fermento é minúsculo. Que uma mulher tomou, misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela vedada, e assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E eu quero fazer-te um desafio. Eu não sei o que é que tu tens que tomar, mas tens que tomar uma ação. E a ação aqui é tomar, é agarrar com a mão. E é decidires tomar pequenas ações, mas pequenas ações que comecem a marcar a diferença na tua vida. E essas ações vão marcar automaticamente a diferença na vida dos demais. Às vezes há uma ação que há que tomar, que é levar ao altar de Deus coisas que estão a impedir de que Ele flua na tua vida. Então simplesmente tens que agarrar nessa ação, agarrar e chegar ao altar de Deus e deixá-lo aí. Porque a semente morre. E como morre, então germina e produz um fruto incrível. Repara que um grão de mostarda produz uma árvore incrível. Mas se tu pensares, não sei se algum que seja padeiro sabe provavelmente, o fermento normalmente produz, um grãozinho de fermento multiplica sempre 70 vezes. 70 vezes. Ou seja, um pequeno grão de fermento multiplica-se por 70 vezes sempre. E é a altura que nós tomemos uma ação. Porque uma pequena ação, uma genuína ação, com potencial, com fé, com acreditar, desencadeia uma coisa incrível. Eu hoje quero desafiar-te no nome de Jesus. Quero convidar-te a que te ponhas em pé. E por um só momento, enquanto entoamos um louvor, fecha os teus olhos. Eu vou fazer um chamado. Eu quero que tu sejas genuíno. Este chamado vai ter 2 vertentes. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos por um momento. Provavelmente há ações que tu tens tomado na vida que são sementes que produziram pecados, que é essa a semente que tu tens que trazer e postrar no altar e deixar aqui como um sinal de aliança com o Senhor Jesus. Eu quero fazer esse chamado. Aquelas pessoas, fechem os vossos olhos, vamos entoar um louvor. Eu quero pedir que reduzam um bocadinho as luzes, por favor.
Porque há tantas e tantas coisas. Falava-se o fim de semana passado que há um grande potencial também, há um grande poder no oculto, há ações que estão resguardadas no mais profundo do nosso coração, da nossa mente, que é a altura que nós agarremos com a mão, porque o reino dos céus é comparado a um homem que agarrou, ele tomou aquela semente, tomou, e às vezes essa semente pode ser uma semente que está a perturbar a tua vida, e essa semente tem que cair à terra. E aí morre e começa a transformar-se e a germinar em algo que dá a glória de Deus. Porque o pecado, quando cai e é lançado e é posto e é exposto à maravilhosa luz de Jesus, é transformado. É transformado. Porque Ele não leva em conta os nossos tempos de ignorância. Ele perdoa todos os nossos pecados. E outra coisa é, quero chamar todas aquelas pessoas que realmente estão dispostas a comprometerem-se não com esta congregação, mas sim simplesmente com Jesus Cristo. A tomarem ações reais, pequenas ações de serviço, ações de despojarem-se de certos e determinados pensamentos. Quero fazer esse convite. Vamos entoar um louvor ao Senhor, e essas pessoas que estejam dispostas a fazer isso, quero pedir que passem aqui em frente e que com a sua mão direita agarrem com essa ação, tal como está escrito na Bíblia. Esse homem que tomou a semente, e repara, ele lançou na sua horta. E qual é a tua horta? A tua horta é o teu lugar onde tu te congregas, é o lugar do teu trabalho, é a comunidade onde tu estás, é o meio onde tu te mexes. E aí é onde tu tens que lançar essa semente. E essa semente é a transformação de que Cristo vai fazer na tua vida, para que tu possas ser um emissário das suas boas novas, para que tu possas ter a ousadia de testemunhares o nome de Jesus Cristo, para que tu não possas temer, para que tu não possas esconder-te atrás daquilo que seja, mas tal como Pedro e como João, eles oraram ao Senhor, eles determinaram no seu coração, e eles estavam cheios de intrepidez, e eles falavam o nome de Jesus Cristo, e simplesmente uma ação contagiou uma comunidade inteira. Então eu desafio-te a que tu possas ser feliz tomando essa ação, e que o faças hoje para a glória e honra de Jesus Cristo, passando aqui como um testemunho vivo diante de Deus, e possas tomar a tua mão, agarrá-la com os dedos, como se estivesse a agarrar uma pequena coisa, uma pequena sementezinha, aqui à frente, aqui, diante da congregação, para dar testemunho diante dos homens, porque bem-aventurado, diz a palavra de Deus, aqueles que dão testemunho diante dos homens do meu nome, porque eu também o honrarei diante do meu Pai, diz o Senhor. Falo hoje no nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus por um só momento, e vamos orar. E vamos orar por todas estas pessoas que hoje tomam este passo de fé. Vamos orar para que Deus as auxilie, as ajude neste compromisso que tomam, Pai, no nome de Jesus. Vamos orar e vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Vamos adorar a Deus. Eu quero pedir aos pastores, por favor, e às esposas dos pastores, que passem aqui, por favor, para podermos orar por estes irmãos. Mas levanta a tua mão direita, com ela fechada, como se estivesse a agarrar uma semente. Como se estivesse a agarrar uma semente para deitares essa semente à terra. Para que Deus abençoe esse ato que tu estás a fazer. Seja estares a despojar-te de uma ação negativa, de um pecado que tens oculto no teu coração, seja um compromisso que tu estás a tomar agora com o Senhor, de passares a tomar ações de serviço à comunidade, ações de envolver-te, ações de poderes estar alegre, feliz com aquilo que Deus te deu, ações que possam marcar a diferença, que tenham ousadia para testemunhares do nome de Jesus no lugar de trabalho, na comunidade onde tu vives, porque a glória e a honra é de Jesus Cristo. E vamos orar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Rendemos-te o nosso ser, Senhor, e pedimos-te nesta tarde, Senhor, tu honres, meu Deus, honra, Senhor, estes compromissos. Pastores, por favor, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço-te, Pai, no nome de Jesus Cristo, que tu honres, Senhor, honres estes irmãos e irmãs que hoje tomam esta ação, Senhor, deixar no teu altar esta semente, meu Deus,
Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão a deixar aqui, meu Deus, um compromisso de servir-te, Senhor, que tu possas abençoar, dar-lhes a ousadia